Palavras transformam, histórias atravessam. Eu sou Karina e este é o Metamorfose em Voz Alta, um espaço onde a poesia encontra vida e cada relato é um convite à metamorfose. Respire fundo, abra os ouvidos e a alma, porque a mudança já começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Metamorfose em Voz Alta e com ele, um novo começo. Se você esteve comigo na primeira temporada, meu abraço mais sincero. Obrigada por caminhar ao meu lado entre palavras, histórias, poesias e transformações. Se você chegou agora, que alegria te receber. Aqui é um espaço onde a vida encontra a voz e a voz encontra coragem para dizer o que pulsa lá dentro. Hoje abrimos a segunda temporada e, diferente da anterior, onde falamos de mudanças com nome e sobrenome, maternidade, carreira, casa, corpo, agora o convite é mais profundo. Olhar para a mudança como essência de vida. Porque a verdade é que estamos sempre mudando, mesmo quando achamos que estamos parados. Um pensamento que se transforma, uma emoção que amadurece, uma vontade que se vai, um amor que chega. Tudo está em fluxo. E para abrir esse episódio, trago uma frase que sempre me atravessa. Abre aspas. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Assim, tudo é regido pela dialética, a tensão e o revezamento dos opostos. Portanto, o real é sempre fruto da mudança, ou seja, do combate entre os contrários. Fecha aspas. A frase é uma das mais conhecidas de Heráclito de Éfeso, um filósofo pré-socrático grego conhecido por sua filosofia do devir, ou seja, da mudança constante. Essa frase ela pode parecer simples, mas carrega a alma daquilo que desejo compartilhar com você hoje. A vida não é uma linha reta. É rio, é curva, é correnteza. E se por vezes assusta, também pode libertar. Vamos juntas, juntos, todos juntos navegar esse tema? Sabe, por muito tempo nos fizeram acreditar que a vida tinha um roteiro certo. Estudar, trabalhar, casar, ter filhos, conquistar estabilidade, se aposentar. Como se tudo seguisse uma linha reta, previsível, segura. Como se a liberdade morasse na ausência de mudanças. E quando algo sai desse roteiro, uma dúvida, um término, uma reviravolta, vem a culpa. A sensação é de que erramos, de que estamos atrasados, perdidos, fora do caminho. Mas e se a vida nunca tivesse sido uma linha reta? E se essa suposta linearidade for só uma ilusão que nos impede de viver o presente com mais liberdade? A verdade é que, mesmo quando tudo parece igual, algo está se transformando. A estação muda, o corpo muda, a mente muda. Tem um pensamento novo ganhando espaço, tem uma dor antiga ficando mais leve, tem uma coragem nascendo de mansinho. E a gente, sem nem perceber, vai deixando de ser quem era para se tornar quem precisa ser. A vida é movimento. E se Heráclito dizia que nunca entramos no mesmo rio duas vezes, talvez seja porque a água sempre está seguindo seu fluxo, mas também porque nós já não somos mais os mesmos de antes. Algo em nós se expandiu, mesmo que seja só 1 milímetro. E eu gosto de pensar na vida também como uma dança improvisada. A gente não sabe qual vai ser o próximo passo. Às vezes tropeça, às vezes se desequilibra. Mas quando confia no ritmo, mesmo que o ritmo mude, segue dançando. Essa dança da vida nem sempre é leve, nem sempre é bonita, mas ela é real. É isso que nos move. E é sobre isso que quero falar nessa temporada. Sobre esse fluir da existência. Sobre o que muda mesmo quando tudo parece igual.
sobre as pequenas e grandes transformações que fazem de nós quem somos hoje. Quero te contar uma história. Talvez você se reconheça em partes dela, ou talvez ela te lembre alguém que você ama. Ela se chama Lúcia. Lúcia sempre foi daquelas mulheres organizadas. Planejou a vida como quem monta um quebra-cabeça. Faculdade aos 20, casamento aos 27, casa própria aos 30 e depois, estabilidade. Tinha uma rotina bem definida, um emprego estável, férias em julho, Netflix aos sábados e almoço na casa da mãe aos domingos. Ela gostava da sensação de ter tudo sob controle. A previsibilidade era seu cobertor emocional. Mas então, a vida, como quem muda a música no meio da dança, mudou o ritmo. A mãe dela, Dona Neuza, começou a esquecer coisas simples. Primeiro as chaves, depois as panelas no fogo. O diagnóstico veio como um nome pesado: Alzheimer. E a vida de Lúcia desmoronou com silêncio. Ela tentou conciliar trabalho, consultas, remédios, fraldas, insônia, mas cuidar da mãe exigia presença, não cabia nas horas vagas. Pediu licença. Depois pediu demissão. O marido não entendeu. Disse que ela estava exagerando, que era só contratar alguém. Mas como delegar o cuidado de quem um dia cuidou de você, como se fosse o próprio coração fora do peito? Lúcia começou a se sentir perdida, sem cargo, sem rotina, sem validação. Foi aí que entendeu. Não era só a mãe que estava esquecendo quem era. Ela também precisava se lembrar de si. Nos meses que seguiram, entre banhos e memórias fragmentadas, Lúcia reaprendeu a olhar para a vida com outros olhos. Começou a escrever. Pequenos textos como forma de escapar da dor e da exaustão. Depois, passou a compartilhar esses textos num blog. Logo vieram pessoas dizendo: "Você colocou em palavras o que eu nunca consegui dizer." E sem que percebesse, uma nova Lúcia nascia ali. Não a Lúcia do cargo, do planejamento, da vida previsível, mas uma Lúcia mais inteira, mais sensível, mais viva. Hoje, 3 anos depois, ela cuida da mãe com o mesmo amor, mas agora também cuida de si. Virou cuidadora de outras mulheres, transformou sua dor em escuta e descobriu que mesmo quando tudo parece desabar, a vida pode estar apenas começando a se reconfigurar. Lúcia não planejou nada disso, mas aprendeu a dançar conforme o ritmo novo. Porque a vida é isso, uma série de recomeços disfarçados de fim. A história de Lúcia, além de comovente, nos oferece muitos caminhos de reflexão psicológica. Quando ela perde a previsibilidade da própria vida ao se tornar cuidadora da mãe, não é só a rotina que muda, é também a forma como ela se percebe no mundo. E isso nos leva a pensar no conceito de identidade em transição, que a psicanalista brasileira Regina Herzog descreve tão bem. Segundo ela, a identidade não é algo fixo, mas um campo de movimentos, onde estamos sempre nos reconfigurando a partir do que a vida nos apresenta. Lúcia passa por algo muito comum, mas pouco falado: o luto da própria identidade anterior. Ela precisa deixar para trás a mulher que sabia exatamente quem era e o que fazia, para se abrir a uma nova versão de si mesma, mais vulnerável, mais intuitiva, mais humana. A psicóloga Ana Paula Andrade, que trabalha com cuidadoras familiares, fala sobre o cansaço invisível que tantas mulheres enfrentam ao assumir esse lugar. Ela diz que cuidar do outro muitas vezes exige uma revisão interna do que é amor, do que é responsabilidade, do que é presença, e que nesse processo, se escutar vira um ato de resistência. Lúcia também encontra na escrita uma forma de elaborar a dor e se reconectar com o próprio sentido de existir, coisa que eu falo muito sobre a escrita terapêutica. Isso nos leva ao que a psicóloga Sandra Mara Corazza chama de processos de simbolização da experiência, quando a gente transforma o vivido em palavra, em arte, em gesto, e isso nos cura de alguma forma.
E é interessante pensar que esse redescobrimento de si não veio através de um plano, mas da vida pedindo um novo passo de dança, como disse na metáfora anterior. Lúcia teve medo, sentiu culpa, se questionou, mas ao se abrir para a mudança, ao aceitar que a vida não cabe em planilhas, ela encontrou potência até no caos. A psicologia nos lembra disso. As crises não são fim, são travessias. E se nos dispomos a atravessá-las com presença, podemos sair do outro lado mais inteiros do que nunca. Agora eu quero te contar outra história. Essa é a história do Henrique. Henrique era um homem do tipo prático, engenheiro, metódico, bom com planilhas, pés no chão. Gostava de saber onde pisa, o que vem depois, o que se espera dele. Casou-se jovem com a Clara, sua primeira namorada. Foram 20 anos de parceria aparentemente tranquila. 2 filhos, uma casa confortável, rotina bem definida. Mas, como ele mesmo dizia, às vezes a gente vai empurrando a vida no piloto automático e só se dá conta disso quando o tanque esvazia. Foi Clara quem pediu o divórcio. Disse que estava sufocada dentro daquela vida certinha, que queria se redescobrir. Henrique ficou sem chão, não pela separação em si, mas pela quebra do roteiro. Ele tinha seguido todos os passos certos e mesmo assim algo desmoronou. Nos meses seguintes, ele sentiu raiva, medo, negação, teve insônia, crises de ansiedade, pensou que sua vida tinha acabado ali. Mas um dia, por insistência do filho mais velho, aceitou fazer terapia. Foi estranho no começo, falar de si, das emoções, dos silêncios, mas aos poucos, Henrique começou a perceber que a sua vida inteira tinha sido pautada por um medo profundo de não ter controle. Ele nunca tinha parado para perguntar: quem sou eu sem todos esses papéis? Sem o crachá, sem o casamento, sem o título de pai que provê. Naquele consultório e depois nos cafés que passou a tomar sozinho, ele foi descobrindo camadas que nem sabia que existiam. Descobriu que gosta de música instrumental, que sabe cozinhar e muito bem, que chora com filmes e se emociona ao ver filhos seguindo seus próprios caminhos. Descobriu, sobretudo, que é possível se reinventar aos 50 e poucos anos. Hoje, ele vive numa casa menor. Tem dias em que ainda sente saudade da vida antiga, mas já não se apega a ela como antes. Henrique aprendeu que mudar não é uma ameaça à identidade, é parte dela, e que perder o controle às vezes é a única forma de reencontrar o próprio eixo. Muito interessante essa história do Henrique, porque é muito comum. E essa história é um espelho para muitos homens e mulheres que se sentem seguros dentro de estruturas fixas. É muito humano isso. A psicologia nos ensina que o nosso cérebro busca previsibilidade porque ela nos dá essa sensação de controle e de segurança. Mas também existe em nós um movimento contrário, o impulso por crescimento, por transformação, por expansão. O psicólogo Carl Rogers, que acreditava profundamente na capacidade da mudança que existe em cada pessoa, ele disse uma frase linda e simples. Abre aspas. O curioso paradoxo é que quando me aceito como sou, então posso mudar. Fecha aspas. Henrique precisou se despir dos papéis, do controle, dos muros, e só assim começou a se enxergar com mais verdade. É isso que Rogers chama de aceitação genuína, o ponto de partida para qualquer transformação real. Outro autor que conversa muito com essa história é Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração. Ele tem um livro lindo que eu aconselho todos a lerem. E ele dizia, abre aspas, quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Fecha aspas. Henrique não pôde evitar a separação, mas escolheu atravessá-la com coragem. Essa é a dança da vida. Nem sempre escolhemos a música, mas podemos escolher como nos movemos com ela. E é nesse movimento que muitas vezes descobrimos quem realmente somos.
As histórias que contamos hoje, da Ana, que foi atravessada pela finitude da mãe, e do Henrique, que foi deixado e precisou se refazer, são diferentes nas circunstâncias, mas irmãs na essência. Ambas falam do que é ser humano, nosso desejo de permanência e nosso destino de transformação. Nós queremos estabilidade, mas vivemos em constante movimento. Nós buscamos garantias, mas a vida é cheia de imprevistos. Nós planejamos e, às vezes, a existência simplesmente nos atravessa. E isso não significa que estamos errando, significa que estamos vivos. A filosofia de Heráclito, que citei lá no início, dizia: nada é permanente, exceto a mudança. A psicologia, por sua vez, nos ajuda a atravessar essas marés internas e externas, a entender que resistir à mudança pode gerar sofrimento, mas abraçá-la, mesmo com medo, mesmo aos poucos, pode gerar liberdade. E talvez a maturidade seja isso, parar de buscar uma vida que se resolve e começar a construir uma vida que se reinventa. Mudança não é o contrário de estabilidade, é o seu movimento natural. Então, se você sente que algo em você está se deslocando, se rompendo, se reajustando, se rearranjando, não se apresse em tentar controlar. Escute, respire e lembre, você não está só. Todos nós estamos improvisando essa dança. E para encerrar, eu deixo aqui uma indicação. Eu falei do livro do Viktor Frankl, né? Então eu quero deixar essa indicação para vocês. O livro chama Em Busca de Sentido. Ele escreveu em 1946. Esse livro retrata suas experiências como um detento de um campo de concentração e descreve seu método psicoterapêutico de como encontrar uma razão para viver. Porque, de acordo com Frankl, o livro tenta responder a pergunta: como a vida cotidiana dentro de um campo de concentração se reflete na mente de um prisioneiro mediano? A primeira seção do livro constitui as experiências de Frankl nos campos de concentração. É linda, emocionante, não tem como não se tocar. E a segunda metade é uma introdução à logoterapia, uma abordagem que ele mesmo criou com toda essa experiência. Então fica a dica para vocês. E eu acredito que, assim como ninguém entra 2 vezes no mesmo rio, ninguém sai o mesmo depois de ter lido esse livro. Essa é a minha dica para vocês hoje. E antes do fim, quero deixar uma poesia, como eu sempre faço, que veio de mim, mas ela pode ser sua também. O que muda em mim? Não sou mais quem fui ontem, e amanhã talvez também não seja. Carrego os traços antigos, mas com linhas redesenhadas. Mudei sem perceber, nos silêncios, nas pausas, nos olhos que já não busco. Aprendi a despedir de pessoas, de planos, de versões minhas que já doíam para caber. A mudança não chegou gritando, veio leve, como quem sussurra: vem, já está na hora. E eu fui, ainda com medo, ainda tropeçando, mas fui, porque crescer às vezes é só isso, seguir andando, mesmo sem mapa, mas com coragem de se encontrar. Essa poesia eu fiz especialmente para esse episódio, mas com certeza carregando muito do que eu vivi. E se vocês me permitem, eu vou ler mais uma poesia curtinha que também combina muito com esse episódio. Sou água, e sendo água, não posso ser contida. Escorro entre dedos, fujo das formas, desfaço moldes. Fui nascente, fui poça, fui mar que se revolta e gota que dança no telhado. Em mim moram caminhos, mudanças, margens que já não reconheço e outras que ainda não alcancei. Tudo em mim é passagem, e mesmo parada, mudo. Mesmo quieta, carrego em mim a correnteza. Espero que vocês tenham gostado dessas 2 poesias e que consigam refletir com elas
essa essência da vida que é a mudança. Mas antes de nos despedirmos, eu quero te deixar com uma pergunta. Daquelas que não precisam de resposta imediata, sabe? Mas que merecem um cantinho especial dentro da gente. O que está em movimento na sua vida agora, mesmo que silenciosamente? Talvez seja um sentimento que você ainda não nomeou, uma vontade que está nascendo ou algo que já não faz mais sentido e você ainda está tentando aceitar. Seja o que for, eu te convido a acolher esse movimento. Nem tudo que muda faz barulho. Às vezes, a transformação sussurra. Na próxima semana, a gente continua com essa conversa, mas por outras lentes. Vamos olhar para as mudanças internas, aquelas que ninguém vê, mas que alteram tudo por dentro. Mudanças emocionais, relacionais, espirituais. Porque hoje, como vimos, viver é mudar. E mudar é arte. E se você tem uma história de transformação, pequena ou grande, silenciosa ou escancarada, me manda. Ela pode inspirar outras pessoas e pode aparecer aqui nos próximos episódios. Você pode enviar pelo e-mail metamorfoseemvozalta@gmail.com ou me encontrar lá no Instagram no perfil carinazeferino.pc. Obrigada por me acompanhar até aqui. A gente se encontra na próxima correnteza. Tchau, tchau. A metamorfose não termina aqui. Que essas palavras despertem, movam, transformem. Se essa voz tocou a sua, siga comigo nessa jornada. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, siga mudando, crescendo, sendo, porque viver é nunca ser o mesmo.